Olá, meus irmãos, que a graça e paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Eu sou Gilvan Júnior e hoje nós estamos aqui na segunda aula de introdução à teologia. E eu quero dizer que é um prazer imenso estar na sua companhia. Estaremos nesse período estudando sobre os aspectos introdutórios referente à teologia. Serão 4 aulas, sendo que essa é a segunda aula, onde nós vamos discorrer dentre assuntos importantes. E vale lembrar que esse curso é um curso introdutório, é um curso básico, é um curso onde nós buscamos trazer ali a primazia do que é teologia, o básico do básico. Se você deseja se aprofundar nesse assunto que é fascinante, esse assunto que fala de Deus, que fala da origem dessa palavra teologia e outros aspectos coincidentes, eu aconselho você a procurar um seminário, né? Eu poderia até mesmo te indicar o nosso STBPAR, que é o Seminário Teológico Batista Independente do Paraná, onde nós temos ali vários cursos referentes à teologia, desde a teologia sistemática, a teologia dogmática, a bibliologia e outras matérias. Um curso esse que você pode fazer de forma presencial, tendo o nosso polo ali em Cascavel, como também você pode estudar de forma EAD, à distância. Mas eu convido você a não ficar simplesmente nesse universo que nós estamos aqui hoje, abordando assuntos básicos, mas se aprofundar nesse conhecimento fascinante, nesse conhecimento que enaltece o crente, nesse conhecimento nobre que engrandece o nosso aprendizado referente à vontade de Deus. Tudo bem? Eu quero aqui agradecer aos nossos alunos que sempre nos acompanham, aqueles que estiveram conosco semana passada. Vale lembrar que são 4 encontros semanais, a partir das 19h30 na terça-feira, onde nós ali ficamos por um período de 40 minutos a 1 hora, estudando várias temáticas, abordando esse tema profundo que é um oceano. Eu diria que nós estamos aqui abordando uma gota dentro de um oceano de conhecimento que é a teologia. Mas só recapitulando a nossa primeira aula, a palavra teologia, ela é uma junção de teós com logia, onde assim se dá a definição ciência de Deus. Teós do grego Deus e logia do termo palavra, tratado de ou ciência. Então, trazendo assim uma definição para a teologia, a ciência de Deus, ou a ciência que estuda a revelação de Deus. Nós aprendemos também que teologia, ela é diferente de religião. Ela depende da revelação de Deus, não da prática humana. Deus não é um objeto para ser colocado numa mesa e assim ser estudado. Então, a teologia, ela depende daquilo que Deus quis se revelar a nós, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. E também aprendemos na última aula que o alvo da teologia é conhecer a Deus e ser transformado por esse conhecimento. Bato na tecla daquilo que já disse outrora: não adianta nada eu aprender mais de Deus se a minha humildade não for colocada em xeque. Esse conhecimento, ele não é para eu poder arrotar ignorância, mas esse conhecimento é para que eu possa ser transformado. E ali em grupo nós podemos, de certa forma, explorar que a teologia, ela é para todos, que a teologia, ela muda essa nossa predisposição de estudar a Bíblia. Ela nos faz olhar com outra ótica aquilo que até então era ignorância. Nós falamos do texto, né, de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, quando diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E esse texto não fala sumariamente sobre o estudo, fala sobre a lei. Nós estudamos sobre isso na aula passada e vamos hoje falar sobre a fonte da teologia. Convido você a apertar os cintos e vir comigo nessa jornada fascinante, aprendendo hoje como Deus se torna conhecido. Nós vamos também trabalhar um pouco sobre o que é revelação geral e o que é revelação especial.
Então, mais uma recapitulação da aula passada. Nós vimos que a teologia é o estudo da pessoa de Deus. Aprendemos que ela depende da revelação de Deus e não apenas da nossa razão humana. E hoje nós vamos entender de onde exatamente vem esse conhecimento. Mas, a princípio, o que é revelação? Será que essa revelação é aquele dom que o crente tem de revelar algo? Será que revelação é isso? Não necessariamente. Quando falamos de revelação, nós estamos falando de um ato pelo qual o próprio Deus se dá a conhecer os seres humanos, em palavras e em atos que ele mesmo explica por palavras. E a Bíblia ensina que essa revelação ela pode se dar por duas maneiras. Ela pode ser uma revelação geral, como ela também pode ser uma revelação especial. A revelação geral, ela é basicamente aquilo que nós temos ali no Salmo 19, onde o salmista vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Eu posso dizer que ignorante a gente olhar para esse universo grandioso e não entender que por trás dele há algo maior, há um arquiteto maior do universo. Seria fútil o pensamento de que tudo isso fora criado pela obra do acaso. E é isso que o salmista ele vai dizer aqui. Ele vai dizer que tudo aponta para um ser supremo. Tudo aponta para um ser maior. Tudo aponta para o seu Criador. Nós vamos no museu, eu sei que é um exemplo supérfluo, mas se você tivesse a oportunidade de ir em um museu de artes, um museu onde ali estão expostas várias pinturas, nós vamos indagar como que o criador desta obra, e agora falando de obra pintura, como que o criador dessa obra teve tamanha capacidade de executar essa arte com perfeição? Porque a obra, ela remete ao Criador. E o universo, ele remete a um Criador que se dá a sua revelação, que se demonstra na sua revelação. O salmista, ele acerta de forma acertadamente, me desculpe aí por essa redundância, mas ele acerta de forma acertadamente quando ele, no ato de inspiração, revelado, diz que os céus proclamam a glória de Deus, porque o universo ele aponta para o seu Criador. A história também, ela demonstra essa revelação geral. A trajetória da humanidade também carrega marcas da ação e do cuidado de Deus. Nós podemos olhar para a criação e para agora falando de história, melhor dizendo, e nós vemos que a trajetória humana, ela nos mostra que tem o dedo de Deus nessa criação, né? O cuidado de Deus, quantas e quantas situações surgiram desse mundo. Deus ele se revela na história da humanidade, e Deus sempre mostrando que ele tem amor pela sua criatura. A gente olha para a história da Bíblia e nós vemos que, por vários momentos, a igreja poderia ser ceifada, a igreja poderia se acabar. Mas nós vemos ali a mão de Deus na trajetória da igreja, entrando em cena na história para operar coisas maravilhosas e estar presente no seu povo. Eu trago como um exemplo a igreja de Atos dos Apóstolos. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos e os seus capítulos narram os 40 anos iniciais da igreja, nós vamos ver o médico Lucas detalhando de forma perfeita a atuação de Deus na história da humanidade, como também
na história da igreja. E nós vamos ver ali Paulo por várias vezes expondo isso, através dos seus discursos, falando de Abraão até aquele momento, como que Deus ele interviu na história da humanidade, porque a história também demonstra que há um Deus cuidando de tudo e formando essa história através da teologia. E Deus se revela também através do homem. A própria constituição do ser humano testemunha sobre o seu Criador. Você já notou, para ter essa percepção de como nós somos seres extraordinários. Aliás, nós fomos criados, segundo Gênesis de Moisés, à imagem e semelhança do Criador. Essa estrutura perfeita, perfeita que eu digo, não é porque não temos erros sim, e muitos, mas eu digo assim, em obra de estrutura, anatomia, composição celular, são milhares de células, trilhões de células, são inúmeros neurônios com uma capacidade absurda. A maior criação de Deus também revela o seu Criador. E fomos feitos para a sua honra e para a sua glória. No material que você tem uma parte que diz assim, nesse capítulo que mostra sobre a criação. Diante do exposto, toda a criação cumpre um propósito específico, fazer Deus conhecido pelo ser humano, usando a razão e contemplando a criação. Qualquer homem pode chegar à conclusão de que todo o universo é obra divina. Além disso, é importante ressaltar que a revelação geral também tem por conteúdo a história e a constituição do ser humano. E Herman Bavinck, um holandês, professor, pastor, teólogo do século XIX, um homem que defendeu com unhas e dentes a fé, a compreensão no tocante a essa revelação. Ele vai dizer algo que eu quero expor com você. O pensamento de Bavinck, olha o que ele diz. O conteúdo de ambas as revelações não apenas... Deixa eu só mudar aqui para você me ver melhor. Perfeito? Bavinck vai dizer assim: o conteúdo de ambas as revelações, não apenas o da especial, mas também o da geral, está contido na Sagrada Escritura. A revelação geral, apesar de estar contida na natureza, é contudo extraída da Sagrada Escritura, pois sem ela, nós, seres humanos, por causa da escuridão de nosso entendimento, nunca teríamos sido capazes de encontrá-la na natureza. Sendo assim, a Escritura lança luz sobre nosso caminho através do mundo e coloca em nossas mãos a verdadeira compreensão da natureza e da história. Ela nos faz ver Deus onde nós, de outra forma, não o veríamos. Iluminados por ela, nós contemplamos as excelências de Deus em toda a expansão das obras de suas mãos. Então, basicamente, ele vai nos ensinar que é improvável que alguém consiga um conhecimento seguro se não for através da Bíblia. Mesmo que limitado, da pessoa de Deus. Segundo o pensador, a Escritura, ela tem tudo a ver com essa revelação geral. Nós temos que olhar a natureza compreendida pela Escritura, porque, voltando aqui no que eu disse, o Salmo 19, ele vai falar que tudo aponta para o Deus vivo, o Deus real, o Deus verdadeiro. Versículo 2 do Salmo 19. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de olhar com o olhar da Escritura. E não obstante disso, os próprios cientistas,
eles estão usando a Bíblia Sagrada para ver que coisas que já estavam no enredo bíblico são verdadeiros. Quer um exemplo disso? Eu não sei qual a tua posição, e agora eu vou até polemizar entre os terraplanistas, mas eu acredito que a Terra ela é redonda. Há quem diga que a Terra ela é plana, mas eu acredito que a Terra é redonda, porque eu creio no texto de Isaías, que diz que Deus está sentado sobre o círculo da Terra. Então, a Bíblia já dizia isso há milhares de anos atrás, coisas que os cientistas vieram descobrir de uns anos para cá. Quando a gente vai ali no livro de Jó, se não me falha a memória, capítulo 41, quando Deus quer dar uma aula para Jó acerca da criação, Deus faz revelações que os cientistas vieram tirar a compreensão por meio da palavra de Deus. Você sabia disso? Uma leitura que eu te sugiro é A Bíblia Tinha Razão. É um livro com fatos científicos que a Bíblia, há milhares de anos, já trazia essa razão. Então, a própria história, segundo Barwick, e eu me apoio nessa teoria de Barwick, a gente tem que olhar sim para o mundo, para a criação, como aspecto geral da revelação, mas sob um olhar bíblico. Você pode ver que nesse slide que está projetado aí, em Atos capítulo 14, versículo 17, Paulo lembra que mesmo a fartura das colheitas já era um testemunho silencioso de Deus para todos os povos. Olha que maravilha! Esse Deus já se revelando através das colheitas. Olhando isso, é inevitável acreditar que há um Deus que tudo pode, que tudo fez, que se revela de forma geral através da criação, da história e do homem. Mas também há outro aspecto que a teologia traz na sua fonte, é revelação especial. E o que seria essa revelação especial? Essa revelação especial, ela diz respeito também à Escritura e encarnação. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, Paulo vai dizer ao jovem Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, a fim de que o homem seja perfeito. Isso nos mostra que uma revelação especial, nesse caso a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi escrita capaz de instruir o cristão na verdade. Então, quando nós ouvimos falar de revelação especial, nós estamos falando da palavra de Deus. E Paulo vai dizer que essa escritura, a Bíblia Sagrada, composta por 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, 1.500 anos para o fechamento do cânon bíblico, 40 autores de diversas épocas, de diferentes importâncias, de diferentes estilos autorais até mesmo, se completaram num compilado de 66 livros, a saber, a Bíblia Sagrada, que não é apenas uma biblioteca, que não é apenas um livro, mas é a revelação especial de Deus. Assim como Deus, ele falou com Abraão através de uma revelação, assim como Deus falou com o próprio Moisés, e eles ouviram a voz audível de Deus, hoje nós temos a revelação especial através da Bíblia Sagrada. E essa Bíblia Sagrada, toda ela aponta para um aspecto grandioso. Eu vou usar uma metáfora para a cereja do bolo, que é Jesus Cristo. Essa revelação especial é para Jesus Cristo. Toda a Bíblia, ela se revela em a saber, Jesus Cristo. O tema áureo da Bíblia, o texto áureo, até brinco aqui na comunidade a qual sirvo,
e nas aulas que sempre Deus me dá a oportunidade de lecionar, eu digo que um texto que o crente deve saber de cor e salteado é João 3,16, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então, toda a Bíblia se resume em Jesus, nesse amor, nessa escritura, palavra que se encarnou. Deus se revelou supremamente na pessoa de Jesus Cristo. Ele vai dizer em João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. Quando olhamos para Jesus, em Cristo nós vemos o caráter, a justiça, o amor de Deus em forma humana. Ele não é apenas a segunda pessoa da Trindade, ele é Deus, coeterno e coigual com o Pai. Ele tinha os atributos de Deus, ele era onisciente, ele é aquele que aparece no Antigo Testamento, ele é o anjo com letra maiúscula que aparece através de uma teofania. Esse termo nós usamos na teologia quando Jesus, em alguns momentos, aparece no Antigo Testamento. Há quem pensa que Jesus só se revela no Novo. Não, Jesus se revelou no Antigo Testamento, porque toda a Escritura apontava para ele, aquele que Paulo diz que que as coisas que aconteciam ou que aconteceram, as leis, os rituais, era apenas uma sombra que apontava para ele, que projetava ele, Jesus Cristo. E eu quero que você agora escute esse vídeo interessante e bem válido para a nossa aula, um vídeo pequeno, mas que é bem interessante. Olha o que o saudoso professor Adalto Lourenço, ele fala acerca dessa criação, acerca de Deus. Eu acho isso bem interessante. Acompanhe agora. Deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Eu não consigo pegar, por exemplo, a gravidade, segurar aqui e falar, está aqui a gravidade. Então, elas são transcendentes. E a lista vai. E todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque Ele é o autor das leis. E Ele colocou nas leis algumas das suas características. Interessante. Nunca tinha ouvido isso. Não somente isso, as pessoas vivem perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral. Tá? Tempo, passado, presente e futuro. 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade. 3 em 1. Base da matéria são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem a ideia de 3 em 1? Credo, doutor, está me assustando. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como Ele é 3 em 1. Não tem como escapar. Isso é foda. E por que os... Legal, né, meus irmãos? Eu acho isso daqui fantástico. Isso que o saudoso, né, falecido, doutor Adalto, ele fala, isso aqui tem tudo a ver com o que nós estamos estudando. A revelação de Deus, ela também se encontra na assinatura do homem, na assinatura da criação, ele bem colocou aqui, na composição. É uma revelação de Deus. Nós fomos feitos para a honra e glória desse Deus. O autor desconhecido da carta aos Hebreus, você pode ver isso na página 14 do conteúdo que você tem à sua disposição. O autor, a carta aos Hebreus, e quando a gente fala de autor desconhecido,
Nós falamos isso porque ninguém sabe ao certo se foi Paulo ou outro que escreveu essa carta. Então, como nós não temos a certeza, né, melhor dizendo, é alguém desconhecido, mas alguém que, por sinal, muito espiritual. E ele disse assim: o autor desconhecido das cartas aos Hebreus declara logo na introdução: havendo Deus, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, como a gente já ouviu aqui, Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 2. Essa passagem, ela evidencia que a encarnação de Jesus Cristo também faz parte da revelação especial de Deus. Isso é muito forte. E isso daqui é para você termos essa compreensão. Jesus Cristo, ele é a revelação especial de Deus. Alguém certa feita disse numa sala de seminário que Deus se arrependeu de criar a humanidade. E Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tal é o fato que quando a Bíblia diz assim que Deus se arrependeu, o conceito original, ele diz respeito ao suspirar. Sabe quando você que é pai e mãe, você vai entender muito bem isso que eu estou falando agora. Quando um filho teu faz alguma coisa que você não se agrada, quando ele apronta alguma sapequice, algo assim que extrapolou. Na maioria das vezes, nós pais temos esse senso. E quando a gente pensa em bater, eu particularmente já fiz isso várias vezes. Respirei fundo, pensei um pouquinho e achei melhor não bater, mas repreender com palavras e ensinar o que é certo. Então, o termo se arrepender diz respeito a isso. Deus, ele suspirou. Porque Deus é perfeito. Deus não se arrepende de nada da criação. A verdade é, meus irmãos, é que havia um plano perfeito antes de tudo. Antes da queda do homem, antes de Satanás se tornar Satanás, antes de Satanás, que era anjo de luz, conforme o texto de Ezequiel, se tornar Satanás, já havia um plano perfeito. O próprio João, quando vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o João, discípulo de Jesus, no Apocalipse, ele vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo. Não é que houve um equívoco, houve um erro, e ali eles tiveram que traçar um plano B para tentar corrigir o pecado ou o erro da humanidade. Não, havia alguém antes da fundação do mundo com um plano perfeito, porque ele era Deus, ele é Deus. Então, essa revelação especial, Jesus Cristo, ele é Deus. Até aí, tudo bem? Mas por que nós precisamos da Bíblia para entender a natureza? É tentador pensar que a revelação geral, criação, história e homem, basta por si. Mas como a gente viu através de Herman Bavinck, ele nos alerta para algo essencial. Sem escritura, a escuridão do nosso entendimento nos impediria de encontrar Deus, apenas observando a natureza. É a Bíblia que traz essa iluminação, que nos faz ver corretamente as obras de Deus. Alguém certa vez disse que Deus era mau, mas porque não conhece a Bíblia. Porque quando nós nos damos a conhecer a Bíblia, temos esse mesmo insight que esse holandês teve. Nós entendemos que, na verdade, estamos falando de um Deus de amor. Na prática, a natureza aponta para Deus, mas é a Bíblia que nos ensina a interpretar corretamente o que vemos. Então, só para você entender, revelação geral, trata-se da natureza, a natureza, trata-se da história, Deus se manifestando na história, e trata-se do homem. Salmo 19,
Os céus, a natureza, aponta para a glória de Deus. Os 66 livros da Bíblia mostram Deus entrando na história da humanidade, e até os nossos próprios tratados históricos do passado mostra Deus intervindo com a sua mão poderosa na humanidade, e esse ser extraordinário que é o homem, esse ser fantástico que é o homem, aponta para esse Deus. Então, recapitulando essa nossa segunda aula, falando de fonte de teologia, e na próxima aula nós vamos falar sobre a divisão da teologia, mas antes da gente recapitular, deixa eu ler aqui, eu acho que vale a merecida atenção, acho não, tenho a certeza, falar o que disse o teólogo Franklin, que também foi um teólogo bem renomado. Isso você pode tomar nota na página 15 do teu conteúdo. O teólogo Franklin Ferreira, ele é assertivo sobre esse tópico quando ele comenta: para cumprir esse propósito, Deus se revelou supremamente na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus encarnado, é o Deus homem. Essa união que a teologia diz que é união hipostática. Ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. A revelação de Deus em Cristo e a encarnação de Deus na pessoa de Cristo são dois lados da mesma moeda. Olha, isso aqui vale a merecida atenção. Para se revelar da forma mais relevante às necessidades do ser humano, Cristo Jesus, o eterno Filho de Deus, tornou-se homem. Ele se sujeitou, como diz Paulo, ele se sujeitou às nossas dores, às nossas necessidades, ele passou por aquilo que nós passamos, ele sentiu a nossa dor, e como vai dizer o Isaías, o profeta Isaías, ele sofreu, padeceu as terríveis dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele teve que se revelar na forma de homem para sofrer as nossas necessidades. Cristo Jesus, o eterno Filho de Deus, que tornou-se homem, ele revelou o caráter de Deus pelo seu caráter, a justiça de Deus pela sua ética, a compaixão de Deus pelo seu cuidado para com os oprimidos e doentes, e o amor de Deus pela sua morte na cruz para resgatar pecadores como nós. A revelação de Deus em Cristo era tão perfeita que Jesus ele pôde dizer aquilo que nós falamos no início: quem vê a mim, vê o Pai. Ele era o espelho do Pai, muitas vezes interpretados pelos fariseus e os escribas como uma heresia, essa fala, mas ele tinha evidentemente os atributos do Pai. Aliás, Jesus é a imagem exata da essência de Deus, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 15. Como a revelação de Deus, a palavra de Jesus vem com a autoridade da palavra de Deus. Entendeu isso? Nós não nos pautamos na tradição. Há uma certa religião que diz que a Bíblia Sagrada é tradição. Não é tradição. Ela é a inerrante palavra de Deus, inspirada palavra de Deus. É a nossa única regra de fé e prática. Se você conhece alguma religião que diz você tem que seguir a Bíblia e essa cartilha na mesma, comparando a mesma autoridade com a Bíblia, desconfie, é seita. É seita, porque a única coisa fidedigna, autêntica, é a palavra de Deus. Essas cópias fidedignas, que resistiu há anos, que resistiu à tradição oral, esta daqui é a palavra de Deus. Por isso que ela é digna de autoridade. No seu papel de profeta, Jesus falou a verdade, que recebeu do seu Pai. Ele foi enviado pelo Pai com esse propósito. Portanto, quem ouve a palavra de Jesus e a obedece, encontra a verdadeira liberdade e a vida eterna. Essa revelação em Jesus Cristo. A palavra já apontava para ele. Ele estava no princípio. João vai dizer: no princípio era o verbo, o Logos, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Não é um Deus com D minúsculo.
é Deus com D maiúsculo. Ele é a palavra da criação, o haja luz. Ele é aquele que Gênesis vai dizer, façamos a Trindade operando. Mediante o exposto, isso ainda está na tua apostila, elucida-se que a revelação especial é indispensável para uma produção teológica correta, sem distorções e enganos, da qual os cristãos podem conhecer mais a respeito de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Então, é necessário entender essa revelação para que se construa uma teologia saudável, uma teologia abençoadora. Então, para a gente fechar com chave de ouro e falar da recapitulação dessa aula, vamos dar uma refrescada na mente sobre o que aprendemos hoje. Recapitulando a aula 2. Revelação é o ato pelo qual Deus se dá a conhecer aos homens. E eu fico olhando aí muitos debates teológicos, eu fico vendo pessoas sentadas numa mesa para debater aquilo que Deus nem revelou. E aquilo que Deus nos revelou, amém, mas tem coisas que são mistério. E você, nós temos que entender que Deus só revelou aquilo que Ele quis. Aquilo que Ele quis. Por isso existem algumas perguntas sem respostas, porque os mistérios, eles cabem a Deus. E na hora certa, no momento certo, nós vamos saber. Então, a revelação é o ato pelo qual Deus se dá ao conhecer aos homens. É quando ele falou com Abraão. Abraão nem conhecia a voz de Deus, para ser sincero. Abraão era um idólatra. Ele habitava em Ur dos Caldeus, conforme o relato do Gênesis. Ele era cercado por ídolos. Mas ele ouve a voz de Deus. Deus se revela a ele com voz audível e diz Abraão, ao qual ele responde Rinene, do hebraico, eis-me aqui. E Deus ali dá uma ordem clara, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Então Deus se manifesta através dessa revelação, que é o ato pelo qual Deus se dá a conhecer aos homens. E essa revelação, como nós aprendemos, ela é geral. Deus se mostra na criação, na história e no homem, como também essa revelação pode ser especial. Deus se mostra plenamente na Escritura e em Jesus Cristo. Olha que maravilha. E tudo apontava para ele. O cordeiro pascal do Êxodo era Jesus sendo sacrificado. O primogênito sendo sacrificado apontava para o primogênito de Deus. As profecias, sejam elas de Isaías, de Zacarias, o salmo profético, o salmo 22, falando do pastor sofredor, apontava para Jesus. Então essa palavra, revelação especial, ela aponta para algo maior, Jesus Cristo. Você já tentou conhecer a Deus só observando a natureza sem abrir a Bíblia? Você já tentou ter um momento de meditação? E aqui eu deixo uma pergunta para você, um tanto que provocativa. O que essa aula muda na forma como você lê a criação ao seu redor? Essa aula vai mostrar que existem esses tipos de revelação. Criação aponta para Deus e a Bíblia, revelação especial, aponta para Jesus Cristo. Meus irmãos, foi muito bom estar na sua companhia. Espero que essa aula tenha agregado muito na sua vida. Estude o conteúdo que está à sua disposição. Leia, releia, faça suas anotações, procure referências bibliográficas e vamos seguir aprendendo e crescendo na graça e conhecimento. Essa foi a aula 2 de Introdução à Teologia. Te espero na próxima aula. Que Deus te abençoe. Até logo mais.